Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo a pedido de vocês o vídeo, a continuação, né, da história completa do Honkai Impact, Traumas do Passado e Era Atual do canal do Angel Dark. Então bora voltar aí com essa série, né, nossa, simplesmente estava incrível. Eu dei uma parada para poder gravar os outros vídeos que vocês tinham pedido, né, e tinha deixado de lado a história do Honkai, apesar de que estava tão incrível, né, e eu demorei para trazer. E vocês estão pedindo bastante aí, então tá trazendo novamente aí. Então, assim como da última vez o vídeo, eu vou estar trazendo em duas partes, tá? O motivo de eu fazer isso é para poder tá editando uma parte e depois tá gravando a segunda parte, porque senão demora muito. Se eu gravo vídeo completo, a edição demora demais e eu acabo demorando muito para lançar o vídeo. Esse normalmente era a maioria um dos motivos de eu também demorar para trazer. Mas dessa vez não tá trazendo novamente igual ao último vídeo, duas partes, né? A parte 1 e a parte 2. Assim eu consigo editar e já lançar a parte 1 quanto antes. Porém as duas partes vai sair hoje, tá? Então, bora lá. Vamos nessa. A nova era começou, e agora vemos a história a partir do ponto de vista das protagonistas. Quanto mais nos aprofundamos nessa história, mais segredos são revelados. E se você também quer saber a verdade sobre os mistérios que o mundo de Honkai Impact ainda aguarda, deixa seu like, compartilhe o vídeo, senta aqui e bora que mais um vídeo tá começando. Nos últimos capítulos de Honkai, acompanhamos a jornada de Bianca e Rita, indo até a Britânia em busca da chave divina misteriosa que se escondia sob o mistério por trás do conto da espada sagrada Excalibur. Lá, eles acabaram entrando em contato com a misteriosa organização conhecida como World Serpent. Mas após um pequeno confronto, Bianca conseguiu recuperar a chave, e após um tempo de análise da chave divina, Otto achou uma forma de conseguir entrar dentro dela. E Bianca acabou sendo escolhida para ser enviada até o fundo da misteriosa chave, para que ela pudesse revelar seus segredos. No entanto, algo fora dos cálculos aconteceu. Após Bianca passar pelo guardião da chave e conseguir entrar dentro dela, a chave acabou fechando a abertura, impedindo que a garota conseguisse sair, ou que recebesse comunicação do lado exterior. Além disso, lá dentro, ela acabou conhecendo um misterioso homem, que se apresentou como pioneiro da antiga era. Su, um dos antigos Flame Chasers, apareceu, dizendo que estava buscando uma forma de conseguir derrotar o Honkai. E após seus vários séculos de procura, apenas uma resposta, uma possibilidade, uma chance apareceu. E Bianca era essa chance. Bianca era a chave para derrotar o Honkai. No entanto, não acreditando muito bem nas palavras daquele homem misterioso, Bianca decidiu que não ouviria as ordens de Su, mas o mesmo acabou deixando claro que não aceitaria um não como resposta. Pelo visto, as pessoas da antiga era não são muito diplomatas, não é? Só porque eu recusei o seu pedido, vai partir para a violência? E então Su explica que não é bem assim. Enquanto você estiver dentro desse mundo, eu já tenho o que quero. Afinal, eu sei que você será a chave para derrotar o Honkai. Mas agora eu preciso testar se você realmente é uma chave digna de se pôr as esperanças. Basicamente, a partir de agora eu vou estar testando você. Mas Bianca, ouvindo aquilo, não gosta muito da ideia de ser testada. E por isso já começa um confronto com Su, decidindo que também iria testar se ele era alguém que poderia se pôr confiança. Bianca inicia o confronto com um soco a toda potência em Su, mas o mesmo, criando raios misteriosos no espaço, bloqueia o golpe de Bianca e depois elogia a garota, dizendo que a força dela realmente era tão incrível quanto ele imaginava, uma força que superava muito a era em que ela nasceu. Ao mesmo tempo, Bianca fica surpresa, porque já fazia tempo que ela não encontrava alguém capaz de aguentar um soco com o poder total dela. Ao mesmo tempo, misteriosamente, ela recebe um ataque com força tão gigantesca que simplesmente a lança para longe e faz com que ela começasse a cuspir sangue. No início, ela se perguntava se ele era tão forte assim, mas foi quando ela começou a raciocinar que conhecia muito bem a energia Honkai que havia golpeado agora há pouco. Su começa a se aproximar da garota, dizendo que ela havia sido abençoada com um poder que excedia qualquer cálculo e qualquer senso comum, mas disse também que se ela não recebesse ajuda dele e continuasse usando esse poder dela desgovernadamente antes de conseguir ter controle sobre ele, ela só iria desperdiçar esse gigantesco poder que possuía. Mas Bianca, ainda no chão, fala que ele não deveria falar palavras tão arrogantes antes de terminar a batalha. Afinal, com esse último golpe, ela finalmente havia acabado o aquecimento. Assim, concentrando sua energia Honkai em um único ponto, ela ativa sua habilidade, um Phantom nomeado King, mas novamente criando um raio no espaço, onde o golpe de Bianca iria acertar
Su fala que isso continuava a ser inútil e que ela deveria parar. Logo em seguida, um novo ataque apareceu e foi na direção de Bianca, que finalmente entendeu o que estava acontecendo. É o poder Su dela não estava voltando pra ela bloqueando os mesmo, ataques né? dela, nem mesmo a golpeando. Era o Ele poder estava dela, né? simplesmente mudando o espaço em volta deles e devolvendo o ataque que Bianca lançava tinha contra percebido no ele primeiro de volta golpe já. nela. Isso, pois Mas como querendo usuário não, da ela é segunda chave arrogante por divina, ser, ele tinha o controle como do ela é universo considerada como a Golem mais em que poderosa, estava. né? Em outras Ela não palavras, aceita que eu anteriormente recebi Bianca havia ordens de sido ninguém, atingida né? pelo próprio soco e agora estava prestes a ser golpeada pelo seu próprio ataque. Ao menos era isso que Su acreditava, pois no minuto em que seria atingida, Bianca invoca ainda mais poder e cria um segundo ataque ainda maior, que destrói completamente seu primeiro ataque que havia sido refletido e ainda consegue golpear Su. Agora que eu já entendi como sua habilidade funciona, seu ataque não vai funcionar novamente. Vendo aquilo, Su fica alarmado, fica impressionado. O poder atual de Bianca ultrapassava até sua estimativa. A mesma era capaz de criar até mesmo 2 Phantoms ao mesmo tempo e controlá-los livremente. Para ser capaz disso, era necessário uma tremenda quantidade de energia Honkai e um controle assustador sobre ele. Vendo que seria impossível derrotá-la em um confronto direto, ele decide pular o primeiro teste, já que ficou claro o tanto de poder que a garota possuía, e iniciar o segundo, utilizando a habilidade secreta da segunda chave divina. Um novo dia começou, e logo Bianca acordou. A mesma havia dormido enquanto lia alguns livros. Ela sentia que havia esquecido de algo, talvez de um sonho estranho que teve na noite passada. Mas seja o que fosse, ela simplesmente não conseguia lembrar. De qualquer forma, ela sentia que não tinha tempo para isso. Finalmente havia completado o aniversário de 5 anos desde o desastre de Nagazora. Naquele incidente, uma cidade inteira, conhecida como Nagazora, simplesmente desapareceu. E ninguém ao redor do mundo soube explicar o que exatamente havia acontecido. Nem mesmo Bianca sabia. Tudo o que ela sabia é que sua grande amiga simplesmente havia desaparecido naquele incidente. E também que foi após ele que um grande número de pessoas infectadas pela energia Honkai apareceu. A pandemia gerada pelas pessoas infectadas com a energia Honkai gerou inúmeras vítimas ao redor do mundo. O maior objetivo das pesquisas farmacêuticas atuais era concentrado na pesquisa de um antídoto para essa doença, até porque a taxa de mortalidade para alguém que acabasse infectado era 100%. Bianca era uma médica e uma das pesquisadoras que estava estudando o antídoto para essa doença. Uma das pacientes que estava internada no hospital onde Bianca trabalhava era uma pequena garota chamada Anya. Ela era uma garota alegre e inocente, a quem Bianca sentia uma forte ligação. Infelizmente, a pequena garota possuía a doença Honkai, e foi ela que influenciou Bianca a ir em busca de uma cura, pois ela se recusava a deixar a pequena garota acabar morrendo para ela. Mesmo assim, a garota sentia. Ela escutava os outros médicos do hospital falando para ela que aquela doença era incurável, falando entre si que não restava muito tempo para ela. A garota tinha medo de morrer, mas tudo que Bianca podia fazer era tentar alegrar a garota e dizer que ela não deixaria que isso acontecesse, porque de uma forma ou de outra ela encontraria a cura para aquilo. Outra médica daquele hospital, uma amiga de Bianca, era a doutora Ragna. Bianca e Ragna já se conheciam muito tempo antes de se tornarem médicas. Na verdade, havia sido Ragna quem motivou Bianca a entrar na medicina. Por isso, ela era como uma mentora para ela. E Ragna até via ela como sua melhor estudante também. E por isso, apenas olhando para ela, conseguia ver que Bianca já estava se esforçando o máximo para conseguir encontrar uma cura para a doença Honkai. Ela conseguia ver que ela passava as noites estudando, e por isso tinha certeza que se alguém fosse capaz de achar uma cura para aquilo, com certeza seria ela. Ragna também estava um pouco preocupada, porque havia percebido que Bianca havia se afiliado a um grupo misterioso para conseguir ajuda no desenvolvimento dessa cura. Bianca também sabia que esse grupo não era de muita confiança, mas nessa situação ela já não podia mais ficar tendo o luxo de acabar escolhendo com quem ela vai se aliar. Se no final ela conseguir realmente fazer uma cura, não importa com quem seja, ela vai trabalhar junto, para que ela não tenha mais que ver ninguém morrendo por causa dessa doença. Ragna diz que se essa é a decisão de Bianca, ela não vai dizer mais nada, mas também fala que ela deveria tomar cuidado. Afinal, a Fire Moth esconde muitos segredos por baixo do pano. Depois de se separarem, Bianca pensa sozinha na sala. Ela sabe que diziam que os sobreviventes do incidente em Nagazora haviam sido recolhidos pela Fire Moth, e enquanto ficava sozinha, Bianca pensava:
se existia alguma chance de Rita ainda estar viva. E assim o tempo passa. Bianca se esforçou, Bianca estudou, Bianca foi até o limite em busca daquilo que desejava, uma cura, uma forma de evitar que as Mas Cher não pessoas conseguiu morressem mesmo, para né? aquela doença. Mas Pelo ainda jeito assim, aqui. acabou que isso não foi o suficiente. Mesmo depois de tudo aquilo, a condição de Anne acabou piorando. Seu É. corpo estava fraco e sua consciência estava desaparecendo. Ela tinha medo, Apesar que ela não essa história queria do Honkai morrer. do E Bianca, nada vai pra chorando, só podia um segurar sua mão flashback e e a gente pedir fica para sem que ela não entender, né? tivesse medo. Do nada Pedir ela tá para que numa ela luta e fosse do nada vai forte, pra. porque ela não sairia de seu lado, mesmo com Meu. todo o esforço dela, mesmo com toda a sua determinação. No final, ela ainda era só uma humana, incapaz de proteger uma única garotinha que precisava de sua ajuda. Enquanto chorava sozinha no canto do hospital, Bianca Ele tava ali. dizia que Olha aí, não aqui, ia ó. desistir. Mas um tempo se passou e Bianca Ele tá continuou mostrando, na sua será um. pesquisa, continuou na procura de uma cura Ele tá para mostrando aquele umas vírus. imagens Mas dela, ainda será? assim, Um mesmo futuro depois de anos na diferente? pesquisa, parecia que nada havia mudado. Parecia que ela estava fardada a não conseguir cumprir sua promessa com a garota. Mas ainda assim, ela não podia desistir, ela não podia parar. Mesmo que não houvesse esperança, ela se recusava a desistir. Em uma certa noite, enquanto Bianca estava virando a noite de tanto estudar, ela acaba recebendo um telefonema de sua amiga. Ragnar começa uma conversa trivial, como se só quisesse jogar um pouco de assunto fora, perguntando se ela já estava dormindo, e rindo com a resposta de que ainda estava estudando, fazendo promessas de ir em algum lugar junto da próxima vez, e dizendo que Bianca não deveria desistir, dizendo que ela tinha certeza que um dia ela iria conseguir. Bianca, intrigada com aquilo, pergunta se ela havia ligado por algum motivo especial, se havia algo que ela queria contar, mas Ragnar diz que estava tudo bem. Disse que só queria escutar um pouco ela falando, mas agora também precisava desligar. E assim um pesquisador da Firemoth aparece, perguntando por que ela não contou. E Ragnar apenas responde, dizendo que conhecia ela muito bem. Se ela contasse, ela iria ficar louca, tentando encontrar uma cura desesperadamente e fazendo coisas exageradas sem a necessidade. Ela tinha certeza que Bianca um dia acharia a cura, mas sabia que era pedir demais que esse dia fosse hoje. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, Bianca acabou sabendo da notícia. Ficou sabendo que o hospital iria fechar, porque acabou sendo descoberto que o vírus Honkai era viral e se espalhava entre as pessoas infectadas. Como aquele hospital acabou recebendo muitos doentes com a infecção Honkai, até alguns trabalhadores foram infectados também, e um deles era a própria Ragnar. Em frente ao corpo de sua amiga morta, Bianca novamente entendia que não havia sido capaz de fazer nada. Enquanto chorava na frente do corpo, o pesquisador da Moff falava que Ragnar era uma pessoa curiosa. Até o fim, ela insistiu que sua discípula, que sua amiga, encontraria a cura para essa doença. Mas o homem fala que agora é impossível. Agora que foi descoberto que esse vírus era viral e se espalhava entre as pessoas, a maioria das instalações não estariam prontas para conseguir suportar um paciente com o vírus Honkai. Sendo assim, a Moff, a partir de agora, ficaria encarregada de receber todos que estivessem infectados e fazer o tratamento apenas internamente. Ou seja, nenhum médico que não estivesse envolvido com a Moff poderia novamente se aproximar do vírus. Bianca não poderia continuar com suas pesquisas, mas escutando aquilo, ela decide pedir para aquele cientista que deixasse ela entrar na Moff, porque tem que ser ela, porque ela fará tudo. Tudo para encontrar uma forma de derrotar o Honkai e achar uma cura para aquele vírus. Mas o pesquisador recusa sua proposta e fala que é impossível. Mesmo que Bianca seja alguém com habilidades inacreditáveis no campo da medicina, e mesmo que a Moff tenha o costume de recrutar prodígios para que eles possam desenvolver suas habilidades junto com eles, e assim consigam pessoas inacreditáveis na organização, ainda assim ele não podia aceitar, pois Bianca ainda não passava de um humano comum, e por isso a Firemoth não poderia aceitar. Ao escutar aquilo, Bianca vai embora. Mas ainda assim, mesmo escutando aquilo, Bianca ainda não desistiu. E assim 2 meses se passaram. Bianca continuou em seu trabalho na medicina. E mesmo que agora fosse muito mais difícil, ela também continuou na pesquisa para um tratamento do vírus Honkai.
Afinal, ela se recusava a desistir. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via as pessoas que não pôde salvar. E por elas, dessa vez ela tinha que fazer diferente. Ela tinha que fazer melhor. Então não era mais só por ela, era por todos que acreditaram nela. Era por todos que ela havia prometido. Dessa vez ela ia conseguir. Em um certo dia, voltando de seu trabalho, um misterioso ataque aconteceu no meio da cidade. Uma misteriosa criatura atacou a todos, fazendo destruição por toda parte, matando milhares de pessoas. Bianca, que estava voltando para sua casa, acabou se envolvendo naquele incidente. No entanto, ela conseguiu fugir da criatura sem ser notada, mas antes de conseguir sair do local, ela acabou encontrando com uma criança no meio da rua. Preocupada dela, ela acabou se aproximando, e foi quando notou que a criança estava infectada pelo vírus Honkai. Foi quando ela começou a entender que aquele vírus havia sido espalhado por aquela criatura, e que de alguma forma aquelas duas coisas estavam conectadas. Olhando para aquela garota, olhando para aquela situação, não tinha como aquela memória não voltar. A memória da sua antiga paciente, a memória de Anne. Mas dessa vez, ela não deixaria que terminasse assim. Dessa vez, ela podia protegê-la. E dessa vez, era isso que ela iria fazer. Aplicando um remédio que havia desenvolvido, Bianca conseguiu fazer com que a doença Honkai regredisse no corpo da garota. Ela ainda não estava curada, mas a doença parou de se espalhar. Finalmente, ela tinha dado um avanço. Finalmente, ela deu o primeiro passo para frente. Mas foi quando a misteriosa criatura as encontrou. Atacando o local onde eles estavam, Bianca não teve escolha a não ser proteger a garota com o próprio corpo. Mas graças a isso, acabou sendo atingida. Foi quando o mesmo pesquisador que há um tempo atrás havia descartado o pedido dela de se juntar à Moff apareceu, dizendo que estava surpreso que ela realmente tivesse se envolvido com aquele incidente e notado que o remédio que Bianca havia feito e injetado no garoto realmente havia funcionado. Estava longe de ser uma cura, mas ainda assim Bianca conseguiu desenvolver algo como aquilo, sem apoio de ninguém, sem ajuda de ninguém, apenas com seu esforço. Era esse tipo de coisa que o pesquisador esperava que ela fosse capaz de fazer. Era isso que ele queria ver. Ele sabia que aceitá-la naquele momento não faria com que ela evoluísse, e sim negando seu pedido. Ele havia conseguido olhar nos olhos dela que ela não era alguém que desistiria tão fácil. E isso a faria evoluir. Bianca começa a gritar, dizendo para aquele homem tomar cuidado, pois a criatura estava atrás dele, mas nem mostrando se importar com aquilo. O pesquisador diz que agora, Bianca tem tudo o que era necessário para que ela finalmente pudesse se juntar a Fire Moth. Após isso, uma guerreira com trajes brancos e uma espada flamejante aparece, cortando a criatura em dois e parando bem na frente de Bianca. Bom trabalho, senhorita Bianca. Você realmente conseguiu manter sua determinação, mesmo em uma situação sem esperança. Continuar tentando, mesmo que o mundo vá contra você. Essa era a determinação necessária para sobreviver na antiga era. E essa era a determinação que você precisava ter para conseguir passar no segundo teste. Para garantir que Bianca era alguém que jamais existiria, independente de quem fosse o inimigo. Su havia utilizado o poder secreto da segunda chave divina para mandar a mente de Bianca até um universo criado pela chave, idêntico ao passado que Su vivenciou. Basicamente, Bianca teve que repassar a história de Su, se colocando em seu lugar e vivendo sua vida. Essa história que acabamos de ver é a história de Su, o médico dos Flame Chasers, o pioneiro da antiga era. Mas aquele ainda não foi o fim, pois que para o terceiro teste pudesse começar, Bianca deveria experimentar toda a história de Su, passar por toda a experiência, e assim enfrentar a terrível escolha que teria que enfrentar durante o terceiro teste. Voltando para o mundo de memórias, onde Su havia jogado Bianca, a garota acordou em uma sala de hospital que não conhecia, e a doença Honkai que havia atingido desapareceu. Olhando para o lado, ela logo viu ele, o pesquisador da Moth, e além dele, o corpo da garota que ela quis proteger. O que Bianca havia criado não passava de um remédio para retardar a doença, mas ainda não era uma cura, e por isso ela não pôde ser salva. Bianca então perguntou o que eles haviam utilizado nela. Ela também estava infectada, mas agora está totalmente curada. Com certeza, a Moth já deve ter desenvolvido um antídoto para esse vírus. E Otto responde que sim, eles já têm uma cura para essa doença. Então Bianca grita com ele e pergunta o porquê. Por que ele não utilizou essa mesma cura na garota? Otto respondeu que era muito cara e por isso ele não poderia fazer. Bianca brigou, dizendo que não poderia colocar um preço numa vida.
O pesquisador fala que pode, afinal essa mesma cura foi gerada através de várias outras. Para ser mais exato, a doutora May, uma das cientistas da Fire Moth, acabou descobrindo que todos que estavam infectados com aquele vírus começavam a exibir sintomas da criação de um anticorpo natural desenvolvido pelo próprio corpo humano para lidar com aquele vírus. Mas o número de anticorpos era tão pequeno que os pacientes acabavam morrendo antes que os anticorpos pudessem fazer alguma coisa. Mas ela, através de sua pesquisa, acabou descobrindo que era possível reunir o anticorpo de pessoas que haviam sido mortas por causa dos vírus e assim criar um antídoto. Para ser exato, era necessário utilizar o anticorpo de 1000 vítimas para criar um antídoto. Talvez seja errado colocar um valor na vida de alguém, mas até você deve entender que essa cura possui sim um valor. Então Bianca reclama. Se eles tinham uma, deveriam ter utilizado na garota e não nela. E o pesquisador fala que não. Afinal, foi Bianca quem desenvolveu um retardador do vírus sozinha. Seu conhecimento seria necessário para criar um novo antídoto, um que não tivesse que utilizar meios tão brutais. A Moth precisava do seu conhecimento. E além do mais, essa cura em que ele utilizou na Bianca também tinha lá dentro os antibióticos formados no corpo de Ragnar. Com certeza, Ragnar iria querer que sua vida tivesse sido utilizada para ajudar sua amiga a concluir seu sonho. Eu espero que entenda, doutora Bianca. A partir de agora, a sua vida não é só sua. A sua vida carrega 1000 outras vidas que esperam que você consiga encontrar uma cura para esse caos. E é assim que Bianca se une a Fire Moth para salvar o mundo. O mesmo aconteceu com Su, e assim que ele se uniu a Fire Moth na antiga era. E a partir desse ponto, ele fez com que Bianca tivesse que experimentar todas as outras experiências por qual ele passou, ver seus companheiros de equipe morrendo, seu reencontro com Kevin, o grande desafio que a humanidade teve que passar, a batalha contra os Hashers, a terrível e mais brutal batalha de Su contra o oitavo Hasher, o Hasher da Sentiência, que estava trazendo uma calamidade para o mundo, matando as pessoas enquanto as fazia dormir. Por fim, o experimento que o tornou um Mantis. Ele também fez com que ela testemunhasse a batalha final contra a Hasher do fim, e o desespero que foi sentir que todo o seu esforço foi sem sentido e que todos os sacrifícios foram em vão. Ele precisava que Bianca sentisse aquilo na pele, passasse por essa experiência, por todos os traumas e dores que ele sofreu em vida, para que tudo isso a levasse até aquele ponto, até aquele dia, o dia em que ele teve que confrontar Kevin e parar seu melhor amigo. Pra fazer ela entender que o Honkai é uma coisa perigosa, né? E que ela de tudo que é jeito precisa parar, né? Su queria que Bianca tivesse toda a experiência. E o jeito é fazer ela passar por um jeito sentisse tudo que ele passou, complicado, ao mesmo né? tempo que fizesse suas próprias escolhas. Tanto para que ela entendesse a escolha que ele fez, quanto também para que ela pudesse fazer a própria. O terceiro teste era simples. Assim como ele, para proteger as pessoas, Bianca deveria sacrificar seu amigo. Ela tinha que estar disposta a sacrificá-lo para proteger as pessoas. Mas no momento decisivo, Bianca toma outra decisão. Em vez de sacrificar seu amigo para proteger as pessoas, ou continuar tentando convencê-lo, ela decidiu que o que realmente queria era ficar ao seu lado. Ela não podia aceitar o que ela estava fazendo. Ela não podia aceitar o projeto Stigma, mas jamais iria deixar que Rita continuasse com aquela feição de dor. Jamais ia deixar que Rita passasse por aquilo sozinha. Se sua escolha era se tornar a vilã odiada por todos, pelo menos ela continuaria a seu lado. Nem mesmo Su conseguiu prever aquilo. Talvez a ligação que ela tivesse com Rita fosse diferente da ligação que ele tem com Kevin, mas ele também não sabia o que aquilo deveria significar. Enquanto estava perdido em dúvidas, o mesmo não percebeu Bianca acordando atrás dele e o golpeando. Su, confuso, perguntou como ela conseguiu se livrar da habilidade da chave divina, e Bianca falou que para ela aquilo era muito simples. Ela já havia passado vários dias treinando com Otto, utilizando sua chave divina, e havia criado contramedidas para lidar com todas elas. No entanto, ela também estava curiosa para ver o que Su queria mostrar a ela, e por isso ela tinha resolvido deixar que ele mostrasse o que queria. Mas esse último chute foi por ele tentar fazer com que ela atacasse Rita. Vendo aquilo, Su fica impressionado.
Aquela garota não fazia sentido. Algo realmente estava desbalanceado. Mas ele tinha certeza que isso era o necessário. As pessoas da antiga era que seguiam a lógica não conseguiram fazer nada contra o Honkai. Sem dúvida nenhuma, com certeza, esse era um dos motivos. Porque Bianca com certeza seria a chave para mudar essa era. Agora que aquilo havia passado, os dois se conheciam tão bem que já não podiam mais se ver como inimigos. Bianca entendia tudo sobre Su, afinal havia vivido sua vida. E Su entendia como funcionava a personalidade de Bianca, e sabia muito bem que ela era alguém que poderia se pôr confiança. Su começou a dizer que o tempo que passou com Bianca realmente foi surpreendente. Ele estava feliz que ela fosse a chave que iria mudar o destino do mundo. Ele estava feliz por ter conhecido ela, e por ter visto sua história. Agora ele tem certeza que pode confiar o destino do mundo a ela, assim como também a segunda chave divina. E antes de se despedir, ele diz que também tem um último presente para dar. Su entrega a ela uma armadura dourada que se envolve em volta do corpo de Bianca. Sem dúvida nenhuma, seu poder é o maior que eu já vi. No entanto, por algum motivo, parece que a todo momento ele fica instável e vazando de seu corpo. Provavelmente é o efeito de você ter absorvido um multiverso inteiro para dentro de si. Se continuasse daquela forma, você nunca conseguiria concentrar todo o seu poder. Assim, o multiverso bolha que reside dentro de você ficará instável, e você será capaz de utilizar todo o seu poder. Bianca então fala: você fica dizendo sobre dar a segunda chave divina para mim, e falando como foi bom te conhecer. Afinal, o que você planeja fazer agora? Eu finalmente consegui alcançar o desejo que tanto quis. Encontraram a solução para o grande problema que atacava o mundo. Cumpriram a promessa antiga que eu havia feito. Por isso eu planejo me afundar junto com essa bolha de universo até o mais profundo do mar Quanta. Eu tenho certeza que já passou da minha hora de ir até eles também. Eu quero ir até onde estão meus companheiros. Mas antes de me despedir, eu preciso te dar isso também. Ele entrega uma folha com as coordenadas de todos os multiversos por qual ele passou para Bianca. E diz que ele deve entregar para aquela pessoa. Assim, Su ativa a chave divina, criando uma abertura e permitindo que Bianca saia. Se despedindo da garota com um sorriso no rosto, ele se senta ao lado da árvore por qual passou tanto tempo e começa a se despedir de todos que conheceu, dizendo que finalmente ele poderia dormir. Então, vamos terminar por aqui o vídeo, né? No caso, a parte um, né? Eu vou já editando essa parte, depois já gravando a segunda parte. Mas, meu Deus do céu, teve muita coisa, né? Já nessa parte um aqui. E essa história do Honkai aqui tá pesada, cara. Mas, querendo ou não, né? Tipo, ele precisava fazer tudo que ele fez aqui pra poder, tipo, libertar ela. Pra, tipo, fazer a mente dela entender que o Honkai precisa ser eliminado a todo custo. Porque, senão, não tem como, né? Vai ser, de fato, o fim da humanidade novamente. E ela precisava, né, entender isso daí. Apesar de que ela, mesmo sendo tão B10 como ela já sabia o que ia acontecer. Isso eu acho muito top, cara. Da hora demais. Né? Ela pega e fala. Do nada eu peguei, caraca, mano, olha o foda a menina é, cara. Que ela, tipo, deixou o cara mostrar as visões, cara. Que ela podia ter saído a qualquer momento. Isso daí eu achei da hora pra caramba. Mas pelo menos ela conseguiu entender, pelo menos, o lado dele agora, né? E ver o que foi no passado, né? O que aconteceu. E o caminho que ele decidiu seguir. E acabou meio que acabando com a destruição, né? No final. Não conseguiu salvar ninguém. Então talvez ela consiga dessa vez, né? Com todo o poder que ela tem. Apesar que ela é realmente bem apelona, né, cara? É comparado aos outros, o poder dela tá muito superior, cara. E agora provavelmente vai ficar mais ainda. Mas então é isso, pessoal. Vou indo nessa. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música que tá reagindo, beleza? Aí a parte 2 logo logo sai, tá? Vou estar editando essa aqui e já tá gravando a parte 2. Fui!